Você sente que está fazendo de tudo e parece que tem alguma coisa invisível te puxando para trás? Talvez você esteja presa em algum desses 5 erros e que ninguém te contou e que estão mantendo você travada na vida, sem conseguir sair do lugar, sem conseguir fazer a virada de chave, a fazer as coisas acontecer. E se você está aqui, bem, esse é um sinal que a sua consciência está pedindo o seu próximo passo. Bem, para a gente já começar essa aula de hoje, essa aula é um convite para clarear, né? Para realmente trazer para você o como você pode mudar essa realidade. Eu não vou te dar um discurso, né, um motivacional, não é nada disso. Eu vou te dar clareza, eu vou te dar um diagnóstico para você perceber isso na sua jornada. Então, esses 5 erros são padrões que eu vejo todos os dias, né, nos bastidores, no meu atendimento. E eles estão relacionados à sua área financeira, o seu profissional, a sua saúde, os seus relacionamentos ou a espiritualidade. Mas eles estão mantendo você travada, mesmo sem você não ter vontade, né? Ninguém quer estar travado na vida. Então, vamos lá. Se você não tem papel e caneta, eu peço para que você pegue, porque é importante para você anotar. Lembra? Quando a gente começa a perceber e a gente anota, a gente já começa a ter um mapa. Fica muito mais fácil para você fazer as viradas de chave. Então, pega papel e caneta e seja honesta com você nesse momento, para que você tenha mais velocidade para fazer essas mudanças que você deseja para você. Então vamos lá, quais são os 5 erros que te mantém travada em uma das 5 áreas, né? Você aprendeu, o primeiro erro é acreditar que você precisa resolver tudo sozinha. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Você aprendeu a ser forte demais, a dar conta de tudo, mas isso te isola. Então, pensa aí na sua jornada, se você acredita, se isso vem dentro de você, se você sente que você pense e sente isso. Acredita que você precisa resolver tudo sozinha. E lembra, a prosperidade real, ela acontece quando você se abre para o apoio, né? O direcionamento é a conexão. Sozinha, você só repete o mesmo ciclo. Não tem como a gente avançar na jornada sozinha, não dá. A gente tem que ser pessoas independentes, né? Tem independência financeira, tem independência emocional, mas para que você avance na sua jornada, lembra? Estou falando dos 5 erros. O primeiro erro é eu acreditar que eu preciso resolver tudo sozinha. Você não precisa resolver tudo sozinha. Só que quando você entende que você sempre vai ter o apoio das pessoas certas, no momento certo, quando você se abre para receber, as coisas começam a se modificar. Lembra, a prosperidade real, ela acontece quando você se abre para o apoio. Só que lembra, eu preciso sentir, eu preciso ver, eu preciso perceber quais são essas pessoas que estão querendo contribuir com a minha jornada e que de alguma forma eu estou limitando, não estou permitindo, porque eu acredito, primeiro erro, eu acredito que eu preciso resolver tudo sozinha e que é assim e não tem outro jeito. Isso é ruim, porque te deixa travada, te deixa na estagnação. E aí, qual que é o segundo erro? Esperar que a motivação venha para agir. Lembra, a motivação não vem do céu. A motivação vem do movimento. A motivação vem de você entrar em ação para fazer o que precisa ser feito. Lembra, não é ficar fazendo um monte de coisa, é fazer a coisa certa, que está alinhado com a visão de vida que você quer, com o caminho que você quer percorrer para satisfazer a sua realização pessoal, para que você tenha significado quando você chegar lá, para que você vá a cada dia construindo essa peça do seu quebra-cabeça. Então, se você está esperando se sentir pronta para começar, você vai esperar a vida inteira. Esse erro é muito potente, muito forte, potente de deixar você travada, né? Esperar a motivação que ela venha para agir é eu dar um tiro no pé, não tem como. A motivação ela só vem da nossa ação. Por isso que eu tenho motivo para agir, por isso que o motivo ele só vem forte em mim todos os dias quando eu tenho clareza de quem eu sou, clareza para onde eu vou e clareza do significado, que é a
potência do meu porquê. Por que que eu quero realizar aquilo para mim? Por que que eu quero ter um relacionamento saudável? Por que que eu quero ter um relacionamento? Por que que eu quero ter saúde? Por que que eu quero emagrecer? Por que que eu quero treinar? Por que que eu quero ganhar mais dinheiro? Por que que eu quero mudar de trabalho? Por que que eu quero mudar de casa? Por que que eu quero mudar de vida? Por quê? Entende? O porquê é o significado. Se você não tem claro esse porquê, é onde você fica travada nesse segundo erro. Quando eu fico esperando ter motivos para agir. Só que esse motivo não vem quando eu não tenho clareza de quem eu sou, para onde eu vou e o significado que vai causar na minha jornada. E aí, depois vai compartilhando aqui para mim se está fazendo sentido, tá? Terceiro erro, tentar mudar sem mudar a identidade. É muito. Esse aqui é outro assim erro absurdo. Você quer uma vida nova, mas continua se vendo como uma pessoa de antes. Lembra? Eu não tenho como criar uma realidade nova, eu exercendo o meu eu antigo. O que seria esse meu eu antigo? O meu eu do hoje. Por quê? Porque o meu amanhã, ele só vem a partir do hoje, só que para que eu viva o meu amanhã, eu preciso tornar o meu hoje de uma forma diferente. Carol, como assim? Ficou complexo? Não, vou deixar mais simples. Quando eu mudo a minha identidade, o que que é a minha identidade? Quem eu sou, é o alinhamento de quem eu sou, de quem eu me torno, as coisas que eu gosto, quais são os valores que regem a minha vida, meus princípios, quais são as coisas que eu preciso negociar e que é inegociável para mim na minha jornada. Então, quais são essa tentar mudar sem mudar a identidade? Quando eu não mudo a minha forma de ver, de sentir e de agir na vida, eu não mudei minha identidade. Por quê? A minha nova versão, né? A minha nova identidade, ela precisa entrar em alinhamento com essa estrutura daquilo que eu quero viver. Então, se eu quero viver uma relação diferente, eu preciso me tornar uma pessoa diferente, provavelmente melhor em contextos. Se eu quero emagrecer, então eu preciso me tornar uma pessoa que come da forma que é uma pessoa que emagrece, que se alimenta, que faz atividade física, que tem um pensamento diferente das pessoas que emagrecem ou que são magras. Entende? Para que eu acesse essa minha nova identidade, são esses alinhamentos que precisam ser feitos. Então, não existe uma virada de vida sem uma identidade nova, não dá. Você precisa quebrar o hábito de ser você. Lembra que é o hábito que molda a sua vida. Por quê? Porque é o hábito que aciona os movimentos que você faz diários. Lembra o segundo erro? Esperar a motivação para agir. É exatamente isso. Então, eu preciso ter um hábito que me dê motivação para eu agir todos os dias. Olha a conexão dos erros e a conexão que eu estou te trazendo, como você construir uma nova identidade. E aí, isso é o que molda o seu comportamento, lembra? Não existe uma virada sem uma nova identidade. E isso é o que vai moldar o seu comportamento. É essa sua nova identidade. É a visão que você escolhe ter e ser de você. É a visão de quem você escolhe ser. É a visão de quem você escolhe se tornar. Por isso que é nova identidade. Porque é uma nova persona, né? Um novo personagem que vai surgir dentro de você para que você acesse aquilo que é diferente que você quer viver na sua jornada. Então, esse é o terceiro erro, né? Tentar mudar sem mudar a identidade. Não vai rolar. Como eu sei, Carol, pensa na sua jornada. Todas as vezes que você tentou mudar alguma coisa, você não conseguiu por quê? Porque você não mudou sua identidade. Entende o alinhamento? E aí, qual que é o quarto erro? Você viver no modo sobrevivência, né? Você acorda, cumpre as tarefas, apaga os incêndios e dorme exausta. Então, viver no modo sobrevivência é eu aprender que eu ficar nesse piloto automático só, contornando o estresse e a ansiedade, é viver no modo sobrevivência, mas isso é insano. É isso que gera depressão, crise de ansiedade, crise de pânico,
todas as doenças, não vou falar todas, né, mas muitas doenças mentais, muitas doenças no corpo, dores pelo corpo. Por quê? Porque eu liguei o meu modo de sobrevivência. Então, o quarto erro, viver no modo sobrevivência, é insano. Então, quando você acorda, cumpre todas as tarefas, os incêndios, né, e dorme exausta, não tem como, isso não é vida. Isso não é viver, é ficar sobrevivendo. Então, a prosperidade, ela não floresce no piloto automático. Carol, como que eu mudo isso então? Primeira coisa, é você entendendo que tá tudo bem se você até hoje ficou lidando com os pratinhos, vários pratinhos ao mesmo tempo. Você já viu aquela imagem? O que que simboliza aquela metáfora? É você é, tendo que dar conta. Lembra do primeiro erro? Eu tenho que dar conta de tudo sozinha, de todas as áreas da minha vida, não posso receber ajuda de ninguém e assim eu vou vivendo. Isso é um modo de sobrevivência. E a prosperidade, ela não aflora, ela não vem neste conceito. Por quê? Porque você está vivendo no piloto automático. Lembra como resolver o primeiro erro? É você aceitar que você merece e precisa receber ajuda. É de todo mundo? Lógico que não. Você precisa entender quais são as pessoas que estão aliadas a você, que vão contribuir com a sua jornada. Então, eu preciso entender que eu preciso querer parar de sobreviver. Então, é uma decisão, é uma escolha. Ao invés de você focar em ficar sobrevivendo, que é equilibrar os pratos, você vai focar em resolver o problema. E o resolver o problema pode ser ganhar mais dinheiro, terminar um relacionamento, mudar de cidade, mudar de bairro, você emagrecer porque sua saúde está craquelada, você decidir ter saúde, você começar um estilo de vida novo, entende? É muita coisa que pode ser aqui. Aí você precisa encaixar na sua vida, mas é uma decisão que você vai ter de parar de ficar sobrevivendo e você encarar o fato que você vai resolver aquilo de fato, porque senão você fica aqui só equilibrando os pratos. E aí, o quinto erro, querer mudar sem método, só na força da vontade. Lembra? A vontade, ela é finita, ela acaba. Não tem como. Eu sempre dou esse exemplo, porque eu recebo muitos comentários falando: "Nossa, Carol, como você tem energia tanto assim?" E eu falo: "Não, eu sou igual a você. Tem semanas, tem dias, né, que eu tô com muita energia, mas tem dias que eu tô com a energia um pouco mais baixa." E aí, por que que é importante a gente saber disso? Primeiro, por conta para você reconhecer: "Nossa, como que eu posso produzir mais e melhor, né, sem gastar tanta energia?" E aí, quando você não tá com tanta energia, como você já deixou as coisas mais organizadas, já estruturadas, você pode se resguardar um pouco mais naquele dia. Você pode se dar o luxo, o direito de não fazer algumas coisas. Só que por quê? Porque a falta, lembra, a força de vontade, ela é finita, ela acaba. Então, o nosso tanque de energia diário também. Lembra, qual o período do dia que eu produzo melhor, que eu rendo melhor, que eu posso contribuir mais na minha jornada? Por quê? Porque se eu deixar para fazer algumas coisas importantes, abre aspas, para mim, no horário que eu não estou potente, eu não vou fazer. Aí lembra, é a corrida dos ratos. Eu não faço porque eu não tenho força de vontade. Se eu não tenho força de vontade, eu não faço. E aí fica nesse paradoxo, né? Então, você tenta mil coisas, né? Pula estratégia de estratégia, vai tentando fazer um monte de coisa e compra curso e assiste um monte de aula e começa um monte de coisa, mas não tem método que alinha tudo isso, né? De dentro para fora. E sem isso, o ciclo da frustração só se repete, porque lembra? A gente não consegue mudar nada sem um método, sem um processo, sem uma estruturação. Por quê? Porque a gente vive no dia a dia, são muitas informações. Então, Carol, como que eu resolvo então esse quinto erro? É você entender que você vai ter que ter um método para você seguir, para que você resolva talvez essa situação mais específica, né, que tá te causando, lembra a sobrevivência lá em cima no quarto erro? Então, seguir um método que realmente faça sentido para aquele problema que você quer resolver vai te ajudar. Lembra, querer mudar sem método, só na força de vontade é impossível. Então, se eu quero começar a fazer atividade física, mas eu não tenho planejamento, como que eu vou fazer? Por isso que você começa, para. Eu vou fazer o jejum, mas eu não fiz um planejamento de como vai funcionar.
Você fala: "O jejum não funciona, ele não é para mim, eu já tentei várias vezes e não consegui", mas você fez um planejamento? Ou você fez uma consulta? Se você precisar de alguma ajuda para alinhar esses erros para você, eu posso te ajudar. O link está aqui embaixo, tá? Então, saiba que você vai ter que ter uma organização, um planejamento, uma estruturação, um método que te ajude a desenvolver essas informações para você. E se você se identificou com algum desses erros, me deixa saber, comenta aqui embaixo. Lembra, você não precisa fazer tudo sozinha. É insano, a gente não faz tudo sozinha. Lembra, a prosperidade, ele vem do alinhamento entre doar e receber, entre fazer as coisas juntos com as pessoas certas, óbvio. E o primeiro passo para você fazer essa grande virada e começar a reconhecer onde está, né, onde você está pecando, né, onde está faltando a consciência, como você chegar lá, são fazendo esse diagnóstico dos erros, tá bem? Aqui no canal você vai ver que eu falo muito sobre isso, você vai ver que tem vários vídeos, eu trazendo essa consciência dessas informações para você. Então aqui no descritivo, no cards, eu vou deixar também uma playlist da sessão Carol Flix, que vai te ajudar bastante também para você entender essas informações. E se você deseja a minha ajuda, basta clicar aqui no link abaixo, tá bem? Se você gostou, deixe o seu curtir, porque assim é a forma de eu saber que esse conteúdo te ajudou de alguma forma. Comente aqui embaixo como foi, quais desses erros você identificou que você precisa focar para resolver, para parar de ficar apagando fogo. Compartilhe com alguém que possa beneficiar, assim você me ajuda a ajudar outras pessoas. Se inscreva no canal caso você não for inscrito. E você que é inscrito, muito obrigada por você estar aqui comigo. Beijo grande no seu coração e eu te vejo no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Tchau!